Olá, seja muito bem-vindo ao Agenda 21 em Ação, aqui na nossa TV Unimap. Este programa é uma parceria da TV Unimap com a OCIP Pira 21 Piracicaba Realizando o Futuro. E no programa de hoje vamos falar sobre a importância das eleições gerais de 2018. Vale destacar que estarão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado, senador, deputado federal, estadual e distrital. Destaco também que a votação será realizada no dia 7 de outubro em primeiro turno e dia 28 de outubro nos casos do segundo turno. E para tratar deste assunto, convidamos a cientista política Conceição Fornazari. Conceição, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada. Também recebemos Rosa Moraes, secretária da OCIP Pira 21. É um prazer estar aqui novamente e hoje para falar de um assunto de extrema relevância para a nossa vida, para o futuro do nosso país, que são as eleições de 2018. E eu já aproveito para perguntar à nossa entrevistada qual é a importância dessas eleições de 2018 para o cenário político que o país atravessa nesse momento. Bom, em primeiro lugar, é a garantia da democracia. Na democracia que nós vivemos, nós temos a possibilidade de escolher quem vai dirigir o país, o Estado e o poder legislativo. Então, a garantia da democracia é o fator mais importante, porque nós corremos o risco, nos últimos tempos, de que a eleição não ocorresse. Então, a principal importância é essa. A segunda, que nós vamos escolher todos os cargos que você já disse, não é? E esses cargos dirigirão o país, excetuando-se o Senado, não é? Nos próximos 4 anos e o Senado, os próximos 8 anos. E essa é uma eleição com menor tempo para a campanha, consequentemente um curto prazo para conhecermos melhor os nossos candidatos. Então, o que devemos levar em consideração para escolhermos os nossos representantes governamentais, destacando que são 45 dias aproximadamente de campanha? Exatamente. Na história do Brasil é a primeira vez que a gente tem um tempo tão curto. Isso é ruim. É ruim porque as pessoas têm menos tempo para se envolver, para conhecer, para debater. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um fator importante, que são as mídias sociais, não é? Agora, tem que tomar sempre muito cuidado. Mas, para nós escolhermos os candidatos, nós temos que conhecer pelo menos 2 pontos dos candidatos. A sua história política, especialmente, mesmo que sejam candidatos novos, não é? Porque ele tem uma história política. Porque fazer política não é apenas ser candidato, é o seu fazer cotidiano. Então, nós temos que conhecer a vida desse candidato e, ao mesmo tempo, o programa que está calcado à sua candidatura. Se ele apoia candidato a governo X, ele tem um projeto. Se ele apoia candidato Y, é um outro projeto. Assim como também para presidente da República, para senador. Então, é o projeto do candidato que deve nos levar a votar nele ou não votar. É importante também tomar cuidado nesses tempos de fake news, que elas estão se multiplicando. Sim, a notícia falsa, ela já existia antes, mas agora ela percorre o caminho muito mais rápido, em tempo real, por conta das mídias sociais. E tem um fator bastante significativo, que se eu conheço um sujeito, se eu sou amiga de fulano, de fulana, eu não leio e já compartilho. Então, isso ou curto ou compartilho, e a gente sabe que o algoritmo faz, e lá em cima, né, o algoritmo, então nós temos que ler o que a gente compartilha. Nós temos que ler aquilo que nós passamos para os outros, mesmo que seja não só virtualmente, mas a conversa, porque a gente tem que ler nas entrelinhas. Muitas vezes o projeto é sedutor, a notícia falsa vem em cima desse projeto e nós ficamos mais seduzidos ainda. Então, nós temos que efetivamente conhecer antes de assumir para si essa proposta ou qualquer notícia e divulgar para os nossos amigos, para os nossos alunos, enfim, para todo aquele círculo de amizade que nós temos, virtuais ou não virtuais.
Conceição, esse ano nós vamos renovar 2/3 do Senado, né, que os senadores têm o mandato dele de 8 anos, mas 2/3 será renovado. E também a gente tem essa renovação aí do nosso Congresso Nacional. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a importância dessa renovação, né, dessas eleições para o futuro do nosso país, porque o Poder Legislativo ele tem assim, uma ação muito relevante dentro do cenário político do país, porque nós temos a representatividade do povo, está neles. Então, eu gostaria que você comentasse esse assunto aí para a gente. Essa questão é fundamental, porque sempre é o Poder Legislativo o mais atacado e é o mais democrático, porque é nós que escolhemos. O Poder Executivo, a gente escolhe o presidente e o vice. Agora, quem que escolhe os ministros ou secretários, no caso do Estado, é a própria pessoa do presidente, algumas vezes junto com o vice, do governador, algumas vezes juntamente com o vice. Então, o Poder Legislativo, desde o município, no Estado e na União, é o poder mais democrático. Então, é muito importante tanto o Senado como a Câmara Federal, porque no Brasil nós temos o Legislativo bicameral, né? E daí tem algumas funções específicas da Câmara, né? E tem algumas funções específicas do Senado, mas na maior parte das vezes os dois atuam conjuntamente. Aquilo que é aprovado na Câmara tem que passar pelo Senado, aquilo que é aprovado no Senado tem que passar na Câmara. Então, ao Congresso Nacional, como nós chamamos, é chamado, é exigido tudo que é aprovado, tudo que é colocado em prática relacionado aos projetos, não é? Tanto projetos que podem fazer avançar a democracia, que podem fazer avançar os direitos dos trabalhadores e da população em geral, como também os projetos que podem regredir. E nos últimos 4 anos nós vemos muito mais regressão do que avanço. Começando lá com o impeachment de uma presidenta que foi eleita democraticamente, sem nenhuma prova, não é? Depois, com a aprovação de determinadas leis extremamente danosas para o povo brasileiro, como a reforma trabalhista, né? Como a terceirização, que infelizmente foi reafirmada esta semana pelo Supremo, né? Que efetivamente, segundo os nossos estudos, voltam a 80 anos, porque acabou o trabalho regulamentado. Então, tanto no avançar como no retroagir. É por isso que nós temos que ficar muito atentos daquilo que eu já falei anteriormente, de conhecer a história. Ou seja, quem que esse deputado votou? No que esse senador votou? Né? E, infelizmente, os dados, né, dos pesquisadores nessa área, especialmente do DIAP, que é um departamento que é assessoria parlamentar, nos mostram que 75% desse Congresso serão reeleitos. Então, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não vote nesses candidatos. Agora, a importância é muito significativa. Jamais eu vou falar não vote para deputado, não vote para senador. Tem que votar sim. E daí conhecendo os projetos, como a gente já fez referência. Certo. E agora, você acabou tocando num assunto interessante que a gente falando. 75% desses congressistas, vamos dizer assim, serão reeleitos. Agora, nós temos a lei da ficha limpa, nós temos algumas ações, alguns mecanismos para, de uma certa forma, nos ajudar a escolher. Você podia falar um pouquinho mais sobre esse assunto, já que você é uma cientista política? Eu sempre gosto mais de ser professora, tá? Que a minha paixão é ser professora, né? Apesar de ter feito inúmeros cursos e continuar a minha pesquisa. Mas olha, a ficha limpa, ela pode significar um grande avanço, mas também um retrocesso. Porque alguns são enquadrados na ficha limpa e outros não. Ora, então deveria ser democraticamente a lei para todos. Mas é um olhar importante, né? A gente perceber que os candidatos estão envolvidos, seja julgado ou não seja julgado. E o destaque que se dá para a corrupção é muito mais do que deveria ser. Porque o grande problema do país não é a corrupção. Nossa, vão querer me matar. Como assim, professora? Não é. A corrupção faz parte de um sistema corrupto. E para ter corrupção tem que ter corruptor. Então o maior problema do país não está na corrupção, apesar de ser um problema muito significativo. O problema do país está sim nas opções que as nossas elites dirigentes
carregam o país para cá ou carregam o país para cá. Esse realmente é o maior problema. Muita gente é a favor da privatização. Essa semana nós tivemos o início da venda da Eletrobras. Olha que coisa séria, e isso não é tratado com a seriedade que deveria ser, porque a privatização da Eletrobras, ela é colocada como a solução do déficit público, que vai entrar dinheiro. Ora, presta atenção, por que o capital privado quer comprar se é deficitário, se dá prejuízo? E segundo, nós temos que fazer ligação que nós estamos privatizando a água no Brasil. É o primeiro passo para que o aquífero Guarani, inclusive, seja privatizado. Eu sei que é difícil fazer essa relação toda, mas nós temos que nos informar, né? Nós que conhecemos um pouco temos que falar isso. Então, é combater a corrupção sim, mas não é o primeiro e único problema do Brasil. É assim que rumo nós vamos dar para o Brasil. Nesse quadro eleitoral, já vou me adiantar um pouco, nesse quadro eleitoral, parece que nós temos 3 projetos, 3 grandes projetos, né? Mas, na verdade, nós temos 2, porque o terceiro projeto é ligadinho ao segundo. Eu não estou dando de primeiro, segundo e terceiro de ordem de importância, mas nós temos um projeto que é contra a privatização, que quer fazer o Brasil ter soberania nacional, que quer que o Brasil volte a ser o destaque mundial, né? Temos outro projeto que coloca o Brasil de joelhos perante o capital internacional. E temos um terceiro projeto, que é um discurso mais moralista, que é um discurso... Mas se a gente vir e ler o projeto desse aparentemente terceiro projeto, é igualzinho ao segundo. A política econômica, como é que vai tratar isso, como é que vai tratar aquilo e aquilo. Então nós temos que, no bojo de combate à corrupção, nós temos que ter um olhar mais amplo, afinal de contas, para onde vai rumar o Brasil. A depender do projeto vencedor... E daí é Câmara, é Senado, é Assembleia Legislativa, é governador, é presidente da República, irá ao Brasil, não só nos próximos 4 anos. Professores, estão falando muito na possibilidade do voto tático, ou seja, também o voto, também conhecido como voto útil, já no primeiro turno. A senhora vê indícios disso? Olha, eu vejo com muito mais preocupação, não o voto útil, eu vejo com muito mais preocupação o voto nulo e branco. Né? O voto útil, tá bom, você vai votar no primeiro turno para governador, o voto útil, você vai votar para presidente da República, que são os 2 únicos cargos que tem o segundo turno, né? Agora, pera um pouquinho, o que quer dizer voto útil? Você vai votar no menos pior em quê? Né? Retornando aquilo, né? Então, pode acontecer, bom, eu vou votar no menos pior, bom, pior em quê? Né? Isso pode acontecer, mas o que é mais preocupante é a questão do voto nulo e branco. As pessoas encaram o voto nulo e branco como um protesto. Não é, não vale nada o voto nulo e branco. Tem pessoas que ainda pensam que o voto branco vai para quem ganhar, que o voto nulo vai para... Não, não vai para ninguém. Cai do colégio eleitoral o voto branco e nulo. Se nós temos 100 eleitores, 20 votarem no conjunto branco e nulo, vão significar só 80 eleitores, e não... os 100. Então, o voto branco e nulo, para mim, são votos mais preocupantes. E mais preocupante ainda, que os votos brancos e nulos atingem mais a camada da juventude e das mulheres. Então, isso, nós temos que fazer chegar na juventude, fazer chegar nas mulheres, a importância dela votar. Eu já vou emendar, por que será que é importante votar? Poxa, quanta gente morreu para que a gente tivesse esse direito? Quanta gente morreu no Brasil em combate à ditadura? Quanta gente foi para a rua, né, pregando eleições diretas? Se a gente pegar no mundo, nós podemos reportar a Revolução Francesa do século XVIII. A Revolução Francesa, das grandes vitórias da Revolução Francesa é o sufrágio universal, com todos os seus limites. Agora, nós vamos votar branco, nós vamos votar nulo, nós vamos nos abster, nós não vamos? Não, tem que ir. Porque tem um outro problema também, a eleição no Brasil não é obrigatório o voto. Todo mundo fala que o voto é obrigatório, não é. Ele é obrigatório aparentemente, porque depois você pode justificar. E se você não justificar, você paga uma pequena multa. Então, o grande clamor do momento para reforçar a democracia é ir, votar e escolher o candidato. E a senhora citou também a participação dos jovens. Como que a senhora avalia essa participação nessa eleição? Olha, é um cenário preocupante. Por exemplo, em Piracicaba, diminuiu o número de eleitores de 16 a 18 anos. Então, isso já é uma consequência da demonização da política.
A política não vale nada, os políticos são todos corruptos, não adianta eu votar porque eu não vou mudar a nação, não vou mudar o país. Então, uma parcela significativa da juventude que antes fazia questão de tirar o título de eleitor aos 16 anos, nessas eleições a gente não vê isso com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. E eu procurei olhar Piracicaba, né? Então, é muito preocupante. A juventude assumiu a não política e não pode, tudo é político. É um cenário de desesperança. A gente tem visto que as pessoas não acreditam nessa eleição e estão sentindo muita dificuldade na escolha dos candidatos. Eu acho que um assunto interessante seria por que nós temos tantos partidos no nosso país? Isso dificulta muito o processo de escolhas. Se for olhar o número de governadores que nós temos aí, de candidatos a governo, é uma coisa enorme. Mesmo para presidente a gente tem um número grande e isso dificulta muito. A gente vê em outros países, não tem tantos assim. Olha, isso também é fake news. Nos Estados Unidos tem mais de 30 partidos políticos, a gente só conhece 2, democratas e republicanos. Por quê? São esses que tomam conta das eleições, né? Como era no Brasil, né? A polarização PT-PSDB. Né? E daí para fora do país, quem que conhecia PRP, quem que tal. Então, eu não vejo como preocupação a existência de muitos partidos. Pelo contrário, você quer fundar o partido, você segue as regras e funda. Agora, o grande problema são as coligações. Então, e as coligações não são feitas em cima de programa partidário. Vejam, para presidente da República, nós temos um candidato que tem 10 partidos coligados com ele. Não tem problema, mas são 10 partidos. Então, da somatória de um pouco mais de 30, 1/3 já está com um dos candidatos a presidente da República. E as pessoas dificilmente votam no partido. Claro que tem muitas pessoas que votam nos partidos e nos programas dos partidos. São aqueles candidatos ideológicos. Mas, grosso modo, as pessoas votam mais naquilo que você disse, né, na pessoa, do que no partido. Então, aparentemente pode dificultar, mas se nós tivermos um olhar como um todo, nas coligações, por exemplo, nós vamos ver que as coligações dão conta de resolver isso. Agora, são as últimas eleições que tem coligação para Assembleia, para deputados e para senadores. Na próxima eleição não terá nem para vereador. Nas eleições de 2020, o partido tem que fazer a chapa completa, né, para concorrer a vereadores. Eu prefiro esse cenário, porque você faz a coligação, você tem gente com várias correntes de pensamento, elegendo um que às vezes é até contrário àquilo que o próprio partido se propôs. Mas vamos ir um pouquinho para a parte estadual. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relevância. O deputado estadual, ele tem uma relevância muito grande nas decisões, ele está muito mais próximo da gente. Conta pra gente como é que funciona esse deputado estadual e qual a relevância dele para a nossa vida. Olha, você disse muito bem. O deputado estadual tem uma relevância tão grande, né, para o Estado, e ele fica completamente esquecido. Ah, eu vou votar em fulano, não tem problema, aquele lá fala isso, mas não tem, porque ele não tem importância. Pelo contrário, a Assembleia Legislativa Estadual, ela é responsável para deliberar para onde vai ser gastas as finanças, onde serão gastas as finanças do Estado. Ora, só isso, né? Se não bastasse, só isso já seria muito significante. Eu vou enveredar um pouco na questão da educação. Nós tivemos um processo muito grande de discussão do Plano Estadual de Educação no estado de São Paulo nos últimos anos. Eu, inclusive, sou coordenadora do Fórum Estadual de Educação, né? E nós fizemos o debate dentro do fórum. Foi enviado para a Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Educação que nós construímos, passa pelo Poder Executivo, o Executivo faz algumas inserções e tal, e vai para a Assembleia Estadual. E foi lá na Assembleia que o plano foi aprovado e depois ele é mandado para o governador que sanciona. Ou seja, só se a gente pegar essa questão da educação, a gente vê a significância do deputado estadual. Mas nós temos um problema muito sério. A página do jornal, especialmente do interior, escreve assim: deputado fulano de tal trouxe tanto para o município. Hã? Tá.
Daí a importância fica como se fosse a verba que ele traz para o município, e sim o que ele vota enquanto deputado. Isso atinge muito mais o município do que a verba que ele trouxe, uma rubrica específica para alguma coisa. Então a gente tem que entender mesmo esse poder legislativo estadual. Não dá para a gente votar simplesmente por obrigação ou por voto útil. Professora, nosso tempo já está chegando ao fim. Quero agradecer a sua participação no Agenda 21 em Ação. Eu que agradeço, é uma oportunidade extremamente democrática para ouvir, né, os professores e aqueles estudiosos sobre as eleições. Muito obrigada. Rosa Moraes, mais uma vez, obrigado pela parceria. É excelente estar aqui, mais uma vez, abrindo esse espaço para ajudar a nossa população a votar com consciência para que a gente tenha um futuro melhor aqui em Piracicaba e no nosso país também. Perfeito. Chegamos ao final do Agenda 21 em Ação. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse nosso site tvunimep.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tchau.